Bom dia, ouvintes da Rádio Essencial. Estamos outra vez aqui para mais uma edição do programa Conversas Essenciais. Pedimos desde logo desculpa pelo atraso de sensivelmente 10, 11 minutos. Hoje vamos, antes de irmos aos temas, vamos começar com a nossa habitual nota de abertura do editor do programa, Graça Campos, que passo a ler. Cuspir no rosto dos angolanos, e assim que se intitula a nota de abertura. De acordo com dados do Fundo das Nações Unidas para a Alimentação, FAO, e não desmentidos pelo governo, diariamente 11 milhões de angolanos não têm o que comer. Não se conhece nenhum pronunciamento do governo, mas estimativas de organizações nacionais e internacionais, credíveis, apontam que mais de 5 milhões de crianças estão fora do sistema escolar. Nunca como agora, milhões de angolanos procuraram restos de comida em contentores e lixeiras. Por causa da miséria, pais encorajam, quando não obrigam mesmo, as próprias filhas, muitas delas acabadas de perder os dentes de leite, a prostituir-se para garantirem o mínimo com que ludibriar a fome. Apesar dos bilhões de dólares empregos na construção de hospitais, equipados com meios que poucos angolanos sabem manejar, a mortalidade infantil anda em níveis que teriam derrubado governos em qualquer país onde se valoriza a vida. Indiferente a tudo e numa atitude em tudo comparável a um escarro no rosto da maioria dos angolanos, o Presidente da República não prescindiu de mais uma digressão a Nova Iorque, para o que se escudou na 79ª Assembleia Geral das Nações Unidas, evento a que não foi no primeiro dos 7 anos já consumidos desde que se sentou na cadeira dos seus sonhos. Na terça-feira, dia em que tomou a palavra, João Lourenço repetiu-se nos seus habituais autoelogios. Angola tem tido importantes progressos na luta contra a corrupção, com casos concretos de cidadãos julgados e condenados que viram seus bens recuperados a favor do Estado, por força das sentenças ditadas em tribunal e confirmadas pelo competente Tribunal de Apelação. Vangloriou-se. O que configura mesmo o escarro à generalidade dos angolanos é não apenas a numerosa delegação que o ainda deslumbrado presidente levou a Nova Iorque, mas sobretudo os imponentes meios aéreos envolvidos nessa operação. Além do luxuoso e espaçoso Boeing 787 Dreamliner, no qual apenas ele, a esposa, o diretor do seu gabinete e uns poucos guardas viajam, 2 outros aviões angolanos incineram dinheiro na forma de pesadas taxas aeroportuárias no aeroporto de Teterboro, em Nova Jersey, a 1 hora de Nova Iorque. O gigantesco pássaro do presidente aterrou na tarde de domingo no aeroporto JFK em Nova Iorque. Um dia antes aterraram no Teterboro 2 aviões angolanos. O primeiro, um Bombardier 7500 com a matrícula SVW66JT, no qual viajou o ministro das Relações Exteriores Tete António e um pequeno séquito de funcionários do seu pelouro. Um segundo Bombardier, modelo Global 6000, aterrou horas depois no mesmo aeroporto, desovando ministros, secretárias, funcionários da Presidência da República e penduras recomendadas por quem tem poder para tal. Ao todo, foram os Estados Unidos 3 aeronaves angolanas, numa repetição do que aconteceu no dia 1 de janeiro de 2022, à altura em que João Lourenço levou o mesmo número de aviões à tomada de posse do brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva. A caminho do fim do seu segundo e último mandato constitucional, a obsessão de João Lourenço pela opulência e a malservação de dinheiro público deixa cabisbaixos aqueles que precipitadamente viram nele um diamante raro ou um Moisés enviado por Deus para salvar Angola. Nos 7 anos de Presidente da República, João Lourenço nunca enganou ninguém. O sofrimento dos angolanos não lhe perturba o sono e muito menos interfere na sua obstinação de dar várias voltas ao mundo à custa do erário. Além de financeiros, as deslocações do Presidente da República têm elevados custos reputacionais. Contrastando com a alardeada falta de recursos cambiais, o que faz com que Angola estenda constantemente o balaio, a imponência das delegações encabeçadas pelo Presidente da República dá má reputação. O mundo vê-nos como um país pouco sério.
A imagem que damos ao mundo é a de alguém que esconde a sua comida para ir comer à casa do vizinho. Com mais de 40 anos de experiência no setor da aviação, período em que desempenhou cargos como os de vice-ministro dos transportes, o de diretor do Instituto Nacional de Aviação Civil INAVIC e da INANA, Helder Preza Quidó fala com propriedade sobre os custos financeiros que as deslocações do Presidente da República ao estrangeiro comportam, sobretudo quando, se comportando como um abastado cheque árabe, leva consigo uma frota de aviões. Portanto, está assim lida a nota da abertura do Graça Campos, a quem eu passo desde logo a palavra. Bom dia, estimados ouvintes. Bom dia, companheiros. Não conseguimos ouvir o Graça. Falta o som do Graça. Bom dia. Agora sim, agora conseguimos ouvir de Graça. Bom dia, estimados ouvintes. Bom dia, caros companheiros. Hoje, mais uma vez, estou aqui a fazer a dobra ao Teixeira Cândido, porque, como muitos devem saber, ele está hoje a transferir o testemunho do secretário-geral da União dos Sindicatos de Jornalistas ao indivíduo que será eleito no Congresso de hoje. Portanto, é essa a razão da ausência do Teixeira Cândido. Para hoje, o que é que temos? Antes de entrarmos na digressão do presidente, na polência da delegação que levou aos Estados Unidos, vamos fazer umas breves considerações sobre a já anunciada oficialmente visita do presidente dos Estados Unidos a Angola, portanto, de 13 a 15 de outubro. E é um assunto que vamos abordar com pouco tempo, porque ainda temos a visita só se dá na primeira quinzena de outubro e até lá teremos tempo para voltar ao assunto. Portanto, vou fazer uma pequena ronda sobretudo aos residentes, e vou deixar o Quidó para o fim. E vou começar comigo mesmo, as minhas impressões sobre a visita do presidente norte-americano a Angola. Trata-se, obviamente, de um acontecimento político-diplomático relevante, na medida em que é a primeira vez que um presidente dos Estados Unidos vai ao nosso país, sendo a segunda que um presidente dos Estados Unidos desloca a África Negra. Lembremos que, portanto, em 2015, o Obama esteve no Quênia e no Ghana. Sendo, como dissemos, muito relevante esta visita do Biden a Angola, portanto, não podemos, porém, cair na ilusão, como sugerem algumas vozes, de ver nessa visita a panaceia dos nossos problemas. Não é. Portanto, quando, no dia 15 de outubro, quando Biden deixar o país, deixar o aeroporto, não se sabe se o novo aeroporto ou se o 4 de fevereiro, não sei ainda, seja como for, no dia 15 de outubro, quando ele deixar Luanda, os problemas da fome, da miséria, da violência, da falta de medicamentos, a truculência das autoridades, o desrespeito à Constituição, todos os problemas vão sobreviver à visita do Biden. Portanto, eu acho que estou a chamar a atenção para isso, para baixarmos um pouco as expectativas. Portanto, é uma ingenuidade pensar que o Biden vai a Angola resolver os nossos problemas alimentares. Ele não vai levar comida, muito menos vai levar as chaves do cofre da Reserva Federal para inundar o país de dólares. Não vai acontecer. O Biden vai a Angola
porque tem uma agenda econômica, tem interesses econômicos no nosso país. Não vai lá porque gosta dos olhos angolanos, porque gosta do clima angolano, porque gosta das praias angolanas. Ele tem interesse no corredor do Lobito e provavelmente não só, e é isso que move. Por isso é que na agenda do Biden, portanto, aquela agenda que foi anunciada pela secretária de imprensa dele, portanto, na agenda do Biden, não estão incluídos temas como a corrupção, os direitos humanos, esses assuntos que o Departamento de Estado anualmente fala. Portanto, não há nem corrupção. Biden não vai a Angola tratar daqueles assuntos que de facto preocupam os angolanos, são a corrupção, a permanente violação dos direitos humanos, o desrespeito à Constituição, enfim, e outros. Portanto, com isso, me reitero, acho que todos os angolanos, todos nós devíamos baixar um bocadinho, não, muito mesmo as expectativas. O Biden não vai resolver o nosso problema. Temos que, sim, reitero, reconhecer que é um acontecimento relevante e não podemos negar mérito nisso, não podemos negar o mérito do presidente João Lourenço, que deu que se calhar deu o que tinha e o que não tinha para essa visita, porque não nos iludamos. Portanto, essa visita também custou milhões aos cofres públicos, né? Porque se envolveu pagamentos a empresas de lobbies. Portanto, é uma visita que não vai ser barata aos angolanos. Além de que, repito, não vai resolver os nossos problemas básicos. Vamos continuar com a nossa fome, como diz nosso povo, com as nossas doenças, com a nossa falta de educação, com a nossa polícia mal criada, mal preparada, com os nossos gatunos e traficantes de combustíveis. Vamos continuar com nossos problemas. Portanto, mérito ao presidente João Lourenço por ter conseguido, provavelmente com o ex-falecido Zé Eduardo Santos, talvez isso não acontecesse, porque ele era menos aberto ao mundo, mais desconfiado. O presidente João Lourenço tem o mérito de ser corajoso. Portanto, ele fez uma opção entre a América, entre os Estados Unidos, a China e a Rússia. Estados Unidos, o presidente João Lourenço escolheu claramente o lado norte-americano. Pode-se lhe criticar se é uma opção correta ou incorreta, mas teve a coragem de tomar uma opção. E a vida é isso, é tomar opções. Já o presidente José Eduardo Santos era uma espécie de... Se fosse uma mulher, se pudéssemos reduzir coisa, era alguém que cultivava poliandria, né? Portanto, seria uma mulher com vários maridos. O presidente João Lourenço, não. Escolheu um parceiro e virou as costas a outros. Portanto, podemos arrepender-nos a breve ou a longo prazo dessa opção dele, mas, de qualquer forma, temos que elogiar-lhe a coragem e a coerência, porque a vida é feita de coragem, é feita de escolhas. Difíceis ou fáceis, mas é feito disso. Dito isso, eu quero passar a palavra ao Mulaza, perguntando-lhe: Mulaza, a visita do Biden a Angola também está a ser associada à presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, primeira-ministra da Itália. Portanto, o que é que essas duas pessoas, além dos presidentes da Zâmbia e da RDC, eu te pergunto, Mulaza, tu que andas muito atento a isso, o que é que
de que que pode resultar dessa salada toda que vai juntar a União Europeia, Estados Unidos e Angola? O que o presidente João Lourenço tem em vista? Bem, Graça, eu penso que tu acabaste de dar a resposta em parte. Esta salada, como tu dizes, só se justifica por uma única razão. E esta razão chama-se Corredor do Lobito, que é uma infraestrutura que, como já é público, acabou por ser adotada no quadro da parceria para infraestruturas e investimentos do G7, que foi lançada em 2021, numa primeira fase, depois de ser de modo reformulada em 2022, não é? Portanto, é uma iniciativa do G7 que visa a mobilização de cerca de 600 mil milhões de dólares. Num primeiro momento, a iniciativa era um bocado mais ambiciosa, os números que haviam sido apresentados em 2021 apontavam para qualquer coisa à volta de 40 bilhões de dólares, portanto, que eram os recursos que seriam mobilizados por investimento em infraestruturas como resposta à iniciativa do Xi Jinping da nova rota da seda, não é? Portanto, essa iniciativa é do G7, os Estados Unidos comprometeu-se a mobilizar recursos na ordem dos 200 milhões ou 1.000 milhões melhor de dólares, a União Europeia comprometeu-se com mais de 300 mil milhões, qualquer coisa à volta dos 315, e o Japão ficou de mobilizar 65 mil milhões de dólares. Portanto, é só isso que justifica, no fundo, aquilo a que tu chamas salada, porque, efetivamente, o Corredor do Lito, repito, foi adotado, não é? No quadro desta parceria, daí que, e porque Joe Biden também está de saída e foi dos principais impulsionadores, aliás, os Estados Unidos são o país que lideram esta iniciativa, este projeto, mas naturalmente com essa participação significativa da União Europeia, portanto é isso que no fundo justifica esta salada, não é, que tu chamas. Foi entretanto curioso, ou curiosa pelo menos, a ideia que foi passada de que estas figuras acabaram por ser convidadas como se, pronto, como se convida um amigo para um casamento, não é? Porque figuras desta dimensão, de chefes de governo, chefes de Estado, normalmente têm uma certa agenda e são convidadas com, sei lá, com um certo protocolo, com um certo tempo, mas pelo menos do ponto de vista da impressão que nos foi passada, é que estas pessoas acabaram por ser, ou essas figuras melhor, acabaram por ser convidadas na sequência da confirmação da vinda do presidente Joe Biden, o que me parece, no mínimo, estranho. O nosso Boio, o que é que pensa dessa visita que, como disse, não vai incluir uma discussão sobre os direitos humanos, sobre a corrupção, portanto, também não está previsto que o Biden dispense alguns minutos à oposição parlamentar, portanto, não está nada disso previsto. O que essa visita diz ao Boio? Bom dia, Hélder, e bom dia aos nossos ouvintes. Primeiro dizer que, de facto, isso que é a linha com Graça, não é muito comum os presidentes americanos visitarem o nosso continente. Julgo que o primeiro que o fez foi Jimmy Carter, aí em 78, foi para a Nigéria, né? Foi a primeira visita de um presidente norte-americano, logo a seguir, aí no contexto ainda dos pós-independências, não é? Mas depois tivemos o Bush pai, acho que foi em 93, visitou a Somália, naquele contexto da crise humanitária da Somália. Acho que o Clinton também visitou a África, aí em 98, 2000, Ghana, Uganda, Ruanda, África do Sul, Botsuana, Senegal. Depois o Bush também o fez em 11 países africanos, Ghana, Libéria, Nigéria, África do Sul, Benin, acho que Tanzânia e Egito. Depois o Obama, não é? Visitou Quênia e a Etiópia, não é? Portanto, é de facto pouco frequente isso, mas sim, for esse pequeno histórico
de visitas de americanos ao nosso continente, né? E depois, de acordo mais ou menos com o espírito que tu dizias, Graça, é que estes países estão mais ou menos na mesma, quer dizer, todos esses países foram, naturalmente, foram visitados pelos soberanos americanos, continuam praticamente com os mesmos problemas que sempre tiveram. 2, sim, eu também acho que foi, de facto, uma grande conquista do presidente João Lourenço, não é? Já que desde 2017 João Lourenço acho que definiu um dos seus grandes objetivos, não é? Estar na graça dos americanos, não é? Aliás, já foram várias tentativas de passeios de João Lourenço aos Estados Unidos, não é? E desse ponto de vista, acho que sim, conseguiu realizar esse objetivo. Agora basta saber se esse objetivo de João Lourenço coincide com interesses do país, né? Penso que não são necessariamente a mesma coisa, não é? E aí vamos ver como é que isso vai se desenvolver, não é? Penso que o grande desafio, o grande objetivo, como disse o Mulaza, dos Estados Unidos, é claramente o corredor do Lobito, é um desafio, é um interesse econômico. Do nosso lado, do lado de João Lourenço, julgo que o objetivo é mais político, não econômico, mais político no sentido de fazer uma espécie de legitimidade da imagem do governo do MPLA a nível internacional, não é? No fundo, um apadrinhamento americano que ia dar uma imagem de um regime com legitimidade internacional. Isso é importante, porque nós sabemos que os regimes autoritários carecem e precisam desse tipo de legitimidade. De apadrinhamento, sobretudo dos americanos, né? Entretanto, eu vi, acho que foi o Paulo que partilhou, não sei se vocês viram um link de uma página, acho que é do Edson Vieira dos Santos, uma coisa assim, que é a sessão, não é, da próxima embaixadora, não é, no Senado americano, não é? E ela foi confrontada lá com os senadores sobre as questões que, no fundo, que o Graça estava a referir, questões de democracia, não é? Como é que esse elevado investimento americano num país com dificuldades democráticas, não é? Como é que ela, não é, percepciona isso, não é? Como é que a próxima embaixadora americana se posiciona nesse sentido. O que ela disse, não é? O que ela disse nessa é uma espécie de audiência, não, que é uma audiência mesmo. Sim. Nessa audiência é que vai ela como embaixadora, tudo fará para que o governo angolano, não é, reforce a liberdade de expressão, reforce a sociedade civil, reforce a liberdade de imprensa, não é? No fundo, esses elementos de democracia. Mas vamos ver depois na prática o que isso vai significar. Então, em termos resumidos, graças acho que é isso. Portanto, há o interesse de João Lourenço, no meu entender, é um interesse sobretudo político, não é? Desse apadrinhamento americano. Mais uma vez, os americanos, nós sabemos, não se importam de apadrinhar ditadores e regimes autoritários. 2, temos que ver o que é que isso depois vai significar dos desafios da democratização. 3, né, penso que o Graça dizia que José Eduardo seria, no fundo, uma Maria Vasconcelos, uma mulher com vários homens, não é? E eu não sei se essa posição não nos beneficiou durante o seu... Não foi algo positivo durante o seu consulado, né? Eu penso que estar nesse turbilhão entre os Estados Unidos e a China, talvez China / Rússia, né? Estarmos mais uma vez, como se estivéssemos numa guerra fria, né? Eu não sei de que lado é que o país vai realmente ganhar com isso. Se não era uma diplomacia mais flexível, né, que vai jogando com os diversos interesses em função do contexto, ou uma diplomacia que fica claramente e prontamente do lado de um dos lados desse turbilhão.
já que nós, como sabemos, o nosso principal credor, inclusive, é a China. Mulaza, tu estás no estúdio. Como é que está a situação do Paulo? Ele consegue entrar? Está a chegar. Desculpe, Mulaza, eu não apanho. Não, eu disse, ainda não temos o Paulo Graça, mas já temos o Helder Preza, está connosco no estúdio, portanto. Sim, então, estou a ver. Acho então que vamos, até porque hoje estamos limitados, começando o programa com um ligeiro atraso, então vamos ter que correr um bocadinho. Neste caso, vamos entrar imediatamente no primeiro tema, que tem a ver com os custos cada vez mais pesados das deslocações do presidente da República Exterior. Ele apresentou para nós aqui, para os amigos, o nosso Kido. Tu que és especialista em aviação, faz ideia de quanto custa, por exemplo, esta deslocação do presidente a Nova Iorque? Portanto, só estou a falar, não estou a falar de ajudas de custo, não estou a falar estou a falar, portanto, dos custos com taxas aeroportuárias, com combustíveis, com não sei, tudo que envolve a movimentação de uma aeronave. Esse é o primeiro aspecto. Por outro lado, conhecendo a capacidade de... Eu não sei qual é a capacidade do avião do presidente, não sei quantas pessoas leva, não sei quantas pessoas leva um bombardeiro. Nos dois modelos foram Estados Unidos, não sei quantos deles, mas suponho que para serem necessários 3 aviões, Angola deve ter levado meio país. O Helder Preza, que é especialista nessa matéria, pode dar-nos uma pequena ideia do que é que isso significa em termos financeiros? Muito obrigado, Graça. Antes de mais, agradecer perdão, aos colaboradores permanentes deste programa pelo convite que me fizeram. Dar um bom dia a todos e um bom dia especial para os ouvintes, que são, no fundo, as principais estrelas deste programa. Graça, eu talvez, antes de ir diretamente à questão específica dos gastos envolvidos numa viagem dessa natureza, fizesse uma pequena consideração sobre, eu diria que é uma forma de estar que nós, os angolanos, adquirimos pós-independência, que é a forma de estar da oponência. Muitos de nós, e nós temos amigos, parentes, conhecidos, etc., que fazem questão de ostentar grande parte das vezes aquilo que não têm. O indivíduo vive numa casa miserável, mas quer ter um carro de milionário. O indivíduo tem os filhos a estudar numa escola do bairro, mas faz questão de andar com um iPhone do último modelo, faz questão de ostentar um fato Hugo Boss e coisas assim do género. Portanto, este hábito que ficou inculcado em muitos de nós estendeu-se para a hierarquia mandante no país. E, portanto, não nos podemos admirar que hoje nós estejamos apreciando atitudes e decisões de ostentação de riqueza. Ostentação essa que é uma ostentação balofa, já que muitos de nós ostentam, primeiro, uma riqueza que não é sua, é de todos nós, é dos cidadãos. Segundo, num desbalanceamento entre aquilo que se ostenta e o resto da nação. Portanto, não é aceitável que nenhum servidor público,
seja que nível for, desde o mais alto mandatário até um chefe de secção ou um administrador municipal, ostente com os recursos que são todos nós, ou de todos nós, em detrimento das necessidades básicas das pessoas que não são supridas. Ora, de uns tempos para cá, o nosso presidente tem se deslocado ao exterior do país, utilizando uma aeronave que é um Boeing 787 executivo. Só para os ouvintes terem uma noção, a Boeing, de acordo com as últimas informações que tenho, terá fabricado menos de 20 aviões desses. E dos 20 estarão 14 a funcionar. Dos 14 que estão a funcionar, grande parte deles são privados de algumas entidades. Sei lá, o Sultão de Brunei, o Príncipe da Arábia Saudita, e o Abramovich já teve um avião desses também. Portanto, pessoas multimilionárias e que têm um avião desses para si. Esta aeronave específica com que o nosso presidente tem viajado é uma aeronave que entrou em funcionamento em 2013, começou tendo uma matrícula americana e depois a aeronave foi comprada por uma empresa sediada no Dubai, mas tem as propriedades chineses, portanto, que tem operado este avião. Aliás, o avião até hoje tem a mesma matrícula dessa empresa, 2 Deer, e essa empresa chama-se Deer Aviation. E, portanto, há coisa de uns tempos atrás, eu soube, pelas notícias, que a Sonair teria comprado esse avião. Sinceramente, quando ouvi isso, acho que foi nas redes sociais ou por entrevista de alguém, achei que fosse uma notícia falsa. Porque não podia admitir no meu lado racional que uma empresa como a Sonair pudesse comprar esse avião. Fui investigar um bocado melhor e a informação que me chegou parece que é verdade. A Sonair efetivamente comprou esse avião. Bom, quem decidiu em comprar terá eventualmente as suas razões, coisas que eu não domino. Agora, diz uma máxima da aviação que o avião foi feito para estar no ar. O avião não foi feito para ficar parado. Portanto, a Sonair deverá ter todo um leque de operações para ocupar esse avião, entre as quais as operações de transporte do nosso chefe de Estado. Bom, este avião, o Graça perguntou, é um avião, de acordo com a versão com que ele foi feito, tem uma capacidade para cerca de 40 passageiros. Bom, tem todo um conjunto de mordomias internas, desde quartos, suíte, sala de reuniões e coisas assim do género. E, normalmente, também, os utilizadores deste avião não utilizam na sua capacidade máxima. Portanto, utilizam-nos para um conjunto de pessoas privadas, que são aqueles que compartilham, digamos assim, os momentos exclusivos das pessoas que viajam neste avião. Portanto, um avião desses é aquilo que se chama um bem que não tem preço, tem custo, ou tem valor, digamos assim. Provavelmente muitos de nós já andaram por alguns países onde a gente vai a uma loja, vê uma montra, vê várias coisas expostas e nenhuma delas tem preço. E não tem preço por quê? Porque parte do pressuposto que as coisas de alto luxo, quem as quer não está preocupado com preço. Gosta e compra. Portanto, é difícil dizer qual é o preço de hora de um avião desses. Porque depende de um conjunto de fatores. Aliás, até uma passagem normal daqui para a África do Sul ou para a Europa, o preço varia, depende de várias situações, se é época alta, se é época baixa, se compra na hora, se compra com antecedência. Portanto, imaginemos quanto é que custa o aluguer de uma aeronave dessas. Mas os livros dizem que alugar uma aeronave dessas custará
entre 30 e 60 mil dólares hora. Isso estamos excluindo os custos extras, portanto, custos de imobilização, custos de posicionamento, já que se o avião tiver, será um avião desse tiver, imaginemos, na Índia, e eu quiser o avião no Chile, eu vou ter que pagar o custo de deslocação da Índia até o Chile para me apanhar, levar-me onde eu quiser e depois reposição na sua base. Portanto, tudo isso são custos adicionados. Mas se nós admitirmos o custo mínimo que sejam 30 mil euros ou 30 mil dólares, ora, uma viagem de ida e volta aos Estados Unidos, voo direto como o nosso presidente fez, demorará em média 12 horas, 11 a 12 horas. Portanto, estamos a falar de 24 horas de voo. Ora, 24 horas de voo, a uma média de 30 mil dólares por hora, estamos a falar em 720 mil dólares. Portanto, se nós acrescentarmos outros custos, portanto, sobrevoos, aterragens, custo de tripulação, estadia, não sei se a tripulação ficou lá à espera, se não, portanto, isso são dados que a gente não tem, mas estamos a falar num custo aproximado só deste avião de $1 milhão. Se acrescentarmos que, para além desse avião, terão ido mais 2 aviões executivos, que são dos aviões executivos de topo de gama do mundo. Bombardier, 7.500 ou 6.500, que custa mais ou menos metade disso. Portanto, um Bombardier custará entre 15 a 18 mil dólares hora. Portanto, estamos a falar mais $500 mil por cada um dos outros aviões. Portanto, só em aviões, $2 milhões por baixo. Bom, para levar, não sei, um Bombardier, também não conheço a versão dos que foram, mas deve levar aí também por volta de 20, 25 pessoas. Portanto, estamos a falar em 50, 70. Terá sido a composição da delegação, só que foi nos aviões executivos. Provavelmente terão ido outras pessoas em voos de carreira, portanto, voos comerciais. Portanto, acredito que a delegação que terá estado nos Estados Unidos deverá ser, se não 100 pessoas, muito próximo disso. Graça, não sei se clarifiquei tudo. Pedro, como eu, como Mulaza, como Boi, tu também sabes que a maior parte dos chefes de Estado, e mesmo de países europeus, com PIBs infinitamente superiores a Angola, pronto, viaja em aviões de carreira, voos de carreira. O Helder sabe por que o presidente de Angola tem nojo de voos de carreira? Graça, eu acho que isso vem um bocado daquilo que disse, da nossa propensão para a exteriorização de uma riqueza que não temos. É preciso não esquecer que o presidente José Eduardo fez exatamente a mesma coisa. O presidente José Eduardo... Esse ao menos viajava pouco, né? Este pior ainda, comprou um avião presidencial exclusivo para ele, colocou aqui em Luanda parado e viajava muito pouco, como disse. Mais tarde comprou um segundo avião. Estão aí os dois no lixo. Aviões também preparados, executivos, com cama, colchão, duche, água quente, água de morna, água fria, água escaldante, e estão aí os aviões. Agora... Mas estão no lixo porque para ser sincero, não faço ideia. Portanto, sei que os aviões eram aviões já de uma geração relativamente antiga, portanto, a partir de certa altura, esses aviões começaram a deixar de ter. A manutenção começou a ser cara, o consumo de combustível é muito alto, deixou de ter peças de sobressalentes e, portanto, muito ruidoso, era um Boeing 707 e, portanto, ficaram por aí. Mas gostaria de dizer o seguinte,
O facto do chefe de Estado gastar rios de dinheiro para deslocações dessa natureza deveria merecer por parte de todos nós aquilo que eu chamo, no mínimo, indignação. Indignação não é pelo facto de ele se deslocar nesse avião. É pelo facto de nós olharmos para o resto da nação e vemos que estamos num país que tem mais de 2 milhões de crianças fora de centena de sistema de ensino, ou porque não tem professor, ou porque não tem escola. Vemos milhares de cidadãos que todos os dias comem num contentor, que não têm onde comer. Pessoas que saem de manhã, sentam-se à beira de um contentor e ficam à espera que alguém venha deitar lixo para procurarem alguma coisa. E no fim do dia, regressam a casa. Um país onde nós temos hospitais apinhados de pessoas porque eu não tenho medicamento, ou se tem medicamento não tem reagente, ou se tem reagente não tem isso. E alguém que nós, os votantes, nomeamos para administrar a nossa nação, faz uso menos bom, para não dizer mau, dos recursos que são colocados à disposição do país para todos nós, para seu benefício. Isso é que devia nos chocar. Mas nós, os mais maduros, talvez pelo sofrimento que tivemos, talvez pelas vicissitudes que passamos desde a independência até aqui, quase todos nos acomodamos e deixamos de ter capacidade de indignação. E isso é perigoso. Quando numa nação as pessoas pensantes deixam de ter capacidade de indignação e de se oporem àquilo que está errado, às injustiças, aos maus tratos, aceitam tudo. E, parafraseando Martin Luther King, o que me preocupa é o silêncio dos bons. Aqueles que são de boa índole, aqueles que têm bom senso, aqueles que não concordam com certas coisas, mas cobardemente se calam. E calam-se por acomodação, calam-se porque acham que não podem fazer nada, ou calam-se porque acham que, como o que é seu está garantido, que se lixe o resto. E, portanto, a única explicação que eu encontro para atitudes dessa natureza é exatamente o descaso. Ou seja, quero, posso e mando, para mim o melhor, os outros, esse depois que se virem e que seja Deus com eles. Portanto, acredito que isso vai continuar assim. Tenho sérias dúvidas que se mude esta forma de estar e de pensar, porque muitos de nós reclamam, lamentavelmente poucos, e aqui não posso deixar de revelar uma ocorrência que me vem à mente. Normalmente existem, ou nos últimos anos da era moderna, pelo menos, existem duas classes, eu chamaria de as classes, de pessoas que sistematicamente se têm colocado, questionando os posicionamentos da classe dominante. E essas classes tipicamente são os juristas e os jornalistas. Desde tempos do czar, passando pela Segunda Guerra Mundial, passando pelo Hitler, passando pela época moderna, e nós vemos os Snowden e outros mais, jornalistas têm sido aquelas pessoas que, meia volta, levantam o dedo e dizem, não pode. Não é assim. Denunciam, alguns deles sofrem com isso, mas tem sido uma classe que se tem se tornado firme. Igualmente alguns juristas. No nosso país, por uma razão que eu desconheço e salvo raras exceções, grande parte dessas classes também se acobardaram.
E não posso deixar de utilizar esse momento, e perdoem-me o tempo que estou aqui a gastar, para dar um abraço ao Teixeira Cândido, que tem sido das pessoas que, na qualidade de presidente do Sindicato de Jornalistas, tem se posicionado sempre e sistematicamente do lado daqueles que mais precisam do nosso suporte e da nossa ajuda. Sei que ele vai sair, espero que o jornalista que o vai substituir possa seguir as suas pegadas num posicionamento firme e num posicionamento incisivo, denunciando e colocando o dedo na ferida sobre aquelas questões que afligem a todos nós, mas poucos somos aqueles que temos a coragem de levantar e apontar, no mínimo, que alguma coisa não está bem. E, portanto, um abraço ao Teixeira Cândido, que maiores felicidades para ele. Boio, Mulaza. Graça, vou fazer uma pergunta ao Helder Preza, antes de, se me permites. É só por uma questão de curiosidade. Disse nomeadamente que, sem especificar, que a Soneir terá um conjunto de operações que poderão justificar a compra daquele avião, para além das deslocações que, como sabemos, do Presidente da República. Pela sua experiência e por aquilo que conhece eventualmente da empresa, que tipo de operações seriam estas que a Soneir eventualmente teriam e que poderiam justificar a compra daquele avião? Bom, normalmente só alugam esses aviões os multimilionários. Aliás, há dias estive lendo um artigo de uma revista que perguntava o que é melhor, alugar um avião ou ser proprietário do avião. E então, o articulista faz algumas considerações de caráter operacional e de caráter financeiro e diz ele que o indivíduo que voa a partir das 250, 300 horas ano, talvez justifique ter avião próprio. Menos do que isso, é melhor alugar. Ora, isso, estamos falando do indivíduo que faz contas, né? Agora, se é um indivíduo como o Bill Gates, ele não faz contas. Portanto, tem o avião, é dele, se voar uma vez por ano, voa, mas o avião está aí, portanto, e o dinheiro para ele não é problema. Portanto, uma aeronave dessas, a ser operada... Bom, a aeronave é propriedade da Sonangol, mas é operada por uma outra empresa, uma empresa, acho que é Guernsey Aviation, situada nas Ilhas Guernsey, e, portanto, dizia eu, um avião, uma aeronave dessa natureza, terá eventualmente clientes que a queiram alugar. Por exemplo, eu sei que o presidente do Congo já alugou uma vez esse avião, este mesmo. Sei que alguns milionários, na altura que a Rússia não tinha sanções, alguns milionários russos também o alugavam esse avião, no tempo que ele estava baseado no Dubai. E, portanto, é este naipe de clientes que são os clientes potenciais para esse avião. Acredito que também, e estou a pensar nos melhores termos, que quando a Soneir decidiu comprar o avião, terá feito uma análise custo-benefício, né? Entre alugar o avião para o chefe de Estado e operá-lo e alugar para terceiros, terá feito um balanço e deve ter chegado à conclusão que a melhor solução seria comprar a aeronave. Agora, é verdade que tem outras questões, que já houve um jornalista que levantou também, sobre os termos em que isso aconteceu. Portanto, esta aeronave, quando esteve à venda, o proprietário queria 300 milhões de dólares por ela. Não sei se foi esse preço que foi comprado. Isso é o que ele pedia. Portanto, terá sido comprado, eventualmente, por um valor próximo deste número. Nós podemos colocar questões. A Soneir é uma subsidiária da Sonangol. A Sonangol é uma empresa estatal. A pergunta é: onde é que foram buscar recursos para comprar o avião? Recorreram ao endividamento? Recursos próprios? Por outro lado, qual é a rentabilidade do avião? Portanto, eu não sei se um relatório de contas da Soneir do ano passado, que já que o avião foi comprado
há 2 anos, há 2 anos exatamente, se no relatório de contas da Sonera ou da Sonangol estavam incluídos os custos, quer de investimentos, quer da operação, quer os proveitos resultantes da operação dessa aeronave. Portanto, talvez uma chamada de atenção para os investigadores e economistas que se dediquem a isso, para confirmarmos se efetivamente, até pode ser que seja rentável, não estou a questionar, até pode ser que tenha sido um bom investimento, mas só os números poderão ditar. Graça. Sim. Estamos a passar a palavra. Desculpa, não, eu pude dar à vontade ao Boi, a ti, ao Paulo. Não vejo aí o Paulo, retirou-se. É que eu, da minha parte, estou satisfeito. Penso que o que deu-nos as explicações que eram expectáveis. Por isso, põe-nos à vontade. Se quiserem continuar a questionar, sejam à vontade. Ainda temos algum tempinho pela frente. Ok, muito bem. Vamos passar a palavra ao Boio, que ainda não falou. Depósito. Sim, eu penso, acho que basicamente é isso que eu estava a dizer o Helder, só que aí penso que eu fiz uma pesquisa também rápida só na internet, não é? Realmente os custos rondam isso, se for no aluguer de um avião desse, aí os 30 e tal mil dólares, etc. Não é? E o custo de venda ronda os 300 a 400 milhões de dólares, depois depende dos acabamentos, depende de uma série de, que chama-se customização do próprio aparelho. Não é? Então, acho que o essencial desse tema é realmente isso, ser um país com imensos problemas, não é? E diversos problemas sociais e fome, né? Mais de 11 milhões de angolanos não têm o que comer, não é? Mas a elite política, não é, insiste em viver na opulência, não é? Mas isso também faz lembrar um bocadinho a derrocada do Império Romano, não é? Que é toda a população a sofrer, não sei o quê, mas aí o poder em festas, em orgias, etc. Mas quando abrem a janela, o povo estava dentro do castelo, não é? Penso. Não usei numa expressão imprópria, acho eu. Penso que se esse regime não realmente não repensar, não é? Poderá realmente um dia abrir um palácio e o palácio está lá dentro cheio de visitas, não é? Porque isso é realmente algo insustentável, não é? Mesmo essa visita, bem desejáveis. essa visita do Biden, quer dizer, é milhões e milhões e milhões e milhões. E é isso que penso, tenho estado a refletir na vida, no final do dia também acaba por distinguir os países ricos e os países pobres, não é? Não são só as suas instituições, é mesmo a maneira como os outros construíram a noção de bem-estar, não é? Nós temos possibilidades financeiras de viajar, não é? A pessoa sabe, vai à Holanda, várias cidades da Holanda, Suíça, Suécia, todo mundo anda de bicicleta, não é? Normalmente, acho que não são mais infelizes por isso, não é? Ando de bicicleta normalmente. Eu tenho um amigo que está a trabalhar numa empresa, numa das maiores empresas mundiais de produção de chips, não é? Em Eindhoven, isso na Holanda, não é? Então, a empresa, por exemplo, não é? Se o trabalhador for ao serviço de bicicleta, ganha prémios, não é? Mas se for de carro, paga ele a empresa, não é? Portanto, há toda uma mentalidade, não é? E uma construção de bem-estar que nós estamos muito distante disso, infelizmente. Às vezes nós próprios estamos a falar, não é? É uma ideia, uma construção de bem-estar que é, obviamente, contra qualquer ambição de desenvolvimento, não é? Porque isso é que nos distingue, não é? O que distingue o presidente João Lourenço não é ele ser presidente, é o facto de ele utilizar bens que nos são acessíveis
a todos os outros angolanos, não é? E fica vislumbrado, contente, assustado, feliz, sei lá. Obrigado. Graça, só uma questão. Há uma curiosidade na explanação do Hélder Preza, quando se referiu aos tais hábitos das opulências que vêm desde há muito tempo. Eu fiquei com a impressão de ter referido que é qualquer coisa, é um movimento que se desenvolveu na sociedade e que acabou por afetar as elites. Não sei se percebi bem o raciocínio. Não terá sido o contrário, não terá sido a elite que pelo mau exemplo, influenciou negativamente a sociedade. Olha, eu acho que como é que eu ia dizer? A mentalidade do colonizado é terrível. É terrível porque fica no nosso lado consciente, mas também fica no nosso lado inconsciente. E quando nós vemos coisas que se fazem na nação, do género, nos convencerem a todos que Angola é um país rico. E hoje você pergunta a qualquer cidadão de rua, é comum as pessoas dizerem, nós somos um país rico. Se nós demos um passo a retaguarda, mas espera aí, mas somos ricos de quê? Onde é que está a nossa riqueza? Isto ensina-se nas escolas, não? Exatamente. Angola é um país rico. Portanto, isso é uma das formas que temos de nos autoconvencermos que somos aquilo que não somos. Se é como uma mulher feia, achar que é bonita. Se é como um indivíduo que não joga futebol, achar que joga bem e querer alinhar na equipa principal. Portanto, essa nossa presunção generalizada leva-nos, e isso foi difundido. Eu compreendo um bocado o seu posicionamento, segundo o qual terá sido as elites a transferirem, digamos assim, por exemplo, esse modo de estar e de se comportar ao resto da sociedade, e o resto da sociedade avançou. Talvez seja. Confesso que eu não tenho uma ideia muito clara. Eu coloquei mesmo uma perspectiva de pergunta para perceber seja, qual era. Mas a verdade é que isso se generalizou. E hoje, todos nós vivemos na opulência, todos nós vivemos na aparência, e fica assim. Ao ponto de nós deturparmos conceitos. Outro conceito que está generalizado é que Angola é um país potencialmente rico. Peraí, potencialmente rico é o quê? Tem recursos que... Quer dizer que eu sou potencialmente milionário, se eu jogar todos os dias no Totoloto. Tem recursos que, se bem explorados... Helder, deixa só... Então vamos jogar no outro sentido. Deixa eu só dizer uma coisa aí ao Helder. Helder, certo dia eu estava como docente em Luanda, na Lusíada, acho que era economia política. Eu disse aos alunos que Portugal era mais rico do que Angola, não é? E quase que me batiam, não é? Quase que me batiam. Não, professor, não é impossível. Angola é muito mais rico que Portugal. Tudo bem, qual é a riqueza que Angola produz? E qual é a riqueza que Portugal produz? Não é? Portanto, aí sim estamos com graves problemas no fundo, são problemas de conceito, não é? São problemas básicos de conceito, não é? Portanto, isso nos colocaram na cabeça, não é? Aliás, de criança, né? Angola é um país rico e belo, não é? Exatamente. Fomos acreditando nisso, não é? Agora, como nós sabemos, o pior pode acontecer a uma sociedade, não é? É de facto acreditar em coisas que não têm consciência, não é? Nós somos um país pobre, não é? Agora, o diferente é que a natureza, não é? Para quem, como eu, não acredita em Deus, eu falo a natureza, nos abençoou, não é? Com um conjunto de recursos que, se fossem, não é? Geridos por outro tipo de pessoas, de mentalidade, aí sim, podíamos ser um dos países mais ricos do mundo.
Mas o conceito potencialmente rico também é inaceitável, como defende o Hélder Preza, tendo em conta os tais recursos que existem? Achas que é um Isso não conceito existe, inaceitável? é como o Brasil, não é? Sempre se diz o Brasil não pode ser muito rico. Não, mas milhões são pobres, quer dizer. Ou seja, dizer que somos potencialmente ricos resulta em quê? Disse o Brasil é a potência do amanhã. Ok, tudo bem, amanhã pode ser daqui a 1 milhão de anos, quer dizer. Mas isso não é o que interessa. Acho que, o que interessa que acho que é o espírito da nota de abertura, não é? O que interessa é a vida concreta das pessoas hoje. Não é? Isso é que interessa. Não é? Boio. Talvez estou para rebater. Sim, graça. Eu pergunto o seguinte: as elites que governam este país convencidos desse sofisma de que o país é potencialmente rico, portanto, não se apercebem do contraste entre modos de vida da generalidade das pessoas, a forma como vive a maior parte dos angolanos, e esse conceito potencialmente rico, portanto. Ninguém se apercebe desse contraste. Como é que um país potencialmente rico dá aos seus cidadãos uma vida de miséria, portanto, miséria elevada ao extremo? Como é que as elites não se apercebem disso? Graça, isso é fácil compreender, não é? Sei lá, quando um presidente vem dizer que a pobreza é relativa, ok? Isto é, isso é fácil compreender. E muitas das vezes nós achamos, não é, que as elites têm... Vou dar um exemplo. Okay? Nas eleições de 2017, alguma pessoa da elite do MPLA, não é? Ele falava com ele e de repente ele me disse: Boio, fomos aí no Kazenga, não sei o quê. Só que forma aquelas pessoas vivem. É demais. Mas como é que alguém... Está a perceber? Isso é... Muitos deles eles vivem assim, não é? Vivem... São extraterrestres, não é? Mutamba, aeroporto internacional, viajou. Não é? Muitos deles não se deslocam a 10, 15 quilômetros do centro, às vezes do centro de Luanda. Não é? E estamos a falar de Luanda. Agora imagina lá, Europa, não sei onde. Sim? Mas o curioso é que alguns saíram de lá, não é? Quer dizer, alguns saíram desses bairros, emigraram para o centro, depois tipo, são naturais do centro, mas saíram de lá, tipo, na sua infância, os seus pais vieram desse do bairro do Kazenga, bairro Operário, Sambizanga, bairro Popular. As políticas públicas resolveram aqueles problemas do tempo dele de criança, né? Não, a questão é que, tendo saído de lá, alguns ainda têm familiares lá, não é? Por isso é que mesmo este conceito de elite para o nosso contexto é muito esquisito, não é? Porque já tivemos essas discussões. Por quê? Porque, assim, a gente quando fala de elite, de certa maneira, uma coisa é falar de elite, tipo elite política, elite econômica, mas também para falar elite militar, elite desportista, elite de artistas, não é? São um grupo que se destaca do resto, não é? Da grande maioria. Aqui o conceito mas por outro lado, estão interligados. Governantes. Naquele conceito de dirigentes políticos. Sim, mas sabes que mas estão interligados. Quer dizer, o nosso conceito de elite política está ligado também ao econômico. Claro. E, de certa maneira, também ao militar. De certa maneira, quer dizer, há uma interligação, forma uma espécie de uma casta. Tem um grupo que se destaca do resto, não é? E que depois desenvolveu uma espécie de cultura própria de comunicação, de relação entre eles. Mas, curiosamente, é que esta elite tem os seus familiares e pessoas com quem cresceram, e amigos, etc., no bairro. Então, eles próprios é que criam esta espécie de desligamento para não serem confundidos, não é? Então, cria-se uma espécie de esquizofrenia quase. Por exemplo, um indivíduo que diz assim: mas não sabia que no Kazenga as pessoas tipo, não têm água nas casas, não é? Ele fala, tipo um tipo extraterrestre, um sueco que chegou da Islândia, ou assim, né? Já não é Suécia, né? Porque há suecos que ficam em Angola e sabem que no Kazenga não há água, né? Tipo na Islândia, tipo uma parte do ano está gelado, outra parte, né? E tal, está perto.
Yeah. E depois, só que teve a falar um dia com um amigo do Ghana, ele disse assim, pá, você é elite esquisita, né? Ele depois não desenvolveu. Só para dizer que depois cria-se assim um discurso sobre eles próprios, como é que eles se descrevem, e depois acreditam naquilo que eles se descrevem, eles próprios, não é? Como se, por exemplo, uma vez um professor meu na Alemanha, alguém perguntou, professor, mas alguém que é de uma classe, ele disse, se você saber qual é a tua classe, mostra a fotografia do teu pai com o avô dele, não é? Quer dizer, uma maneira irônica de dizer, pá, isto leva a uma tradição, leva muito tempo, não é? Até se formar e tal, não é do tipo, vivo no Kazenga, roubo algum dinheiro, pá, já sou da classe alta. Não, quer dizer, você é um tipo de Kazenga, conseguiu dinheiro e a descrição é esta, não é da classe alta. Talvez, eu sinto que um dos problemas sérios que esta nação tem é a ausência de educação política. E educação política devia ser dada na escola e como o sistema de ensino é aquele que nós conhecemos, não é. E quando digo educação política, para as pessoas entenderem como é que as sociedades se formam. Como é que o homem saiu de primitivo, né? Andar com peles de animais e nómada, caçando aquilo que a natureza lhe dá, até formar um grupo de pessoas que estabelecem uma sociedade, que estabelecem um conjunto de regras para essa sociedade funcionar, até chegamos ao século XXI. Portanto, se o indivíduo não consegue entender como é que isso funciona, tem muita dificuldade em entender como é que um explorado que, coitado, veio de Malange, ficou aqui na casa do tio, de Malange logo da tua terra, ficou aqui na casa do tio durante um tempo, Podia ser do Lubito, né? fez o ensino secundário, arranjou uma bolsa de escola e foi estudar para os Estados Unidos. Passados uns anos, vem formado dos Estados Unidos e ele pensa que toda a gente que ele encontra aqui são iguais a ele como ele quando saiu de Malange. Então ele acha que é americano. Tudo o resto é resto. Portanto, ele não consegue entender que ele passou por teve uma travessia, mas que as suas raízes estão lá, que os seus primos, os seus irmãos, os seus parentes, os seus amigos de infância estão lá e continuam na mesma. A prova evidente disso é nós vemos a forma como os nossos, vou chamar dirigentes, se expressam. Grande parte deles tem uma dificuldade extrema de expressar uma ideia. Porque ele mal domina a ciência, aliás, mal domina a língua portuguesa, começa logo por aí, não conhece o significado das palavras, e às vezes a gente vê pessoas a utilizarem palavras que depois não dá para desdizer, não conhece o significado das palavras e tem dificuldade de expressar uma ideia. Ora, como é que o indivíduo desses vai ter capacidade de analisar um fenómeno, tentar entender o fenómeno e encontrar uma solução para este fenómeno? Daí, a eu dizer, a mentalidade de colonizado. E voltamos a essa questão do Biden. Há gente que acha que o presidente Biden, em fim de mandato, vai chegar aqui e vai resolver os nossos problemas. Portanto, não tenha dúvida, se nós entrevistamos hoje, e não estou a falar de cidadão de rua. Não, estamos a falar de cidadãos bem sociais colocados, que acham que um presidente em fim de mandato, velho, coitado, não sei se está bem dentro de todas as suas faculdades, que vem aqui e vai resolver alguns problemas, alguns só dos nossos problemas. Portanto, perante um quadro desses, o que é que a gente vai pensar? Quando você tem indivíduos que tomam decisões no país, sobre todos nós, e acham que o presidente sainte vem aqui e vai resolver algum problema. Portanto, não se pode esperar muito mais dessa gente. E estão todos contentes, não é? Exatamente, estão foguetes e bandeiras e coisas do gênero. Não, e gastam dinheiro ainda, porque é investimento. Ele vem aqui e agora que está tudo resolvido. Além do mais, privatizam isso. Portanto, essa visita é deles, é do presidente deles, não é do Estado angolano, é uma conquista deles e do partido deles. É isso que provoca dificuldades
ao boio de partilhar algumas histórias. Só para terminar, enquanto nós nos convencermos, dizia eu que nós, em alguns aspectos, temos de nos comportar como se porta Cuba. E digo, portanto, no seguinte sentido: Cuba sabe que está sozinha no mundo e tem que resolver seus problemas sozinhos. Nós precisamos de nos comportar assim. Mas que o Cuba não tem conseguido. Não, está bem, mas não contar com não pode esperar que alguém venha aqui resolver o teu problema. Não. Nem a União Europeia, nem a FMI, nem ninguém, nem Rússia, nem Cuba, nem ninguém. Resolve os teus problemas sozinho. Se para isso tens de fazer aliança com o cão, com o diabo, com o jacaré, faz. Mas não contes com ninguém para resolver o teu problema. A partir do pressuposto que vem aqui alguém com uma doação ou com financiamento para resolver o problema, já estamos há 50 anos assim. E vamos com nós, vamos morrer, os nossos filhos vão continuar e vamos continuar assim. A não ser que mudemos a mentalidade e achemos que nós é que temos de resolver os nossos problemas. Aliás, os países que conseguiram desenvolvimento significativo social nos últimos 50 anos agiram assim. Os asiáticos, os tigres asiáticos, alguns países africanos atingiram, os Botsuanas e os Ruandas, atingiram níveis, não lá em cima, mas progrediram socialmente, porque aqui vamos ter que nos virar nós próprios. E quando vier um presente, desconfia primeiro, porque o presente pode ser envenenado. Agora, nós não, estamos sempre de mão estendida, à espera que alguém nos venha dar a mão para vir resolver o nosso problema. Tá bem, vamos ver. Estão aqui os nossos olhos. Paulo. Sim. Nós estamos a, portanto, creio que estamos felizes com a participação do Elder Presa, mas eu ainda tenho uma pergunta, é uma curiosidade apenas. Elder Presa, a presença do Biden, de outros líderes europeus e africanos, vai de alguma forma afetar, digamos, os nossos céus, a aviação comercial? Não acredito. Normalmente, quando o Air Force One é o avião presidencial dos Estados Unidos, normalmente quando o Air Force One viaja para um sítio qualquer, a Força Aérea Americana toma um conjunto de medidas preventivas no sentido de evitar que haja qualquer situação. Portanto, eu acredito, não tenho dados concretos, que neste momento já deve estar cá em Angola e provavelmente nos países vizinhos, um conjunto de meios colocados pela Força Aérea Americana no sentido de assegurar que o avião presidencial chegue aqui sem problemas de maior. Portanto, aqui o que vai acontecer provavelmente é que na altura que ele tiver a aterrar vão fechar o espaço aéreo, portanto, sei lá, 1 hora, 2, ou o que for. O avião será acompanhado de aviões de suporte, que aterrarão antes ou depois, depende, e, portanto, poderá causar alguma disrupção no trânsito na altura que ele chegar, mas não acredito que seja um problema de maior. E provavelmente também eles vão coordenar o horário de chegada para evitar que haja distúrbios, digamos assim, no tráfego normal de passageiros e de aeronaves em Luanda. Muito obrigado, Elder. Muito feliz pela sua participação. Paulo, tu chegaste atrasado, mas acho que como ainda estamos à espera da Margarete. É diferente chegar tarde e chegar atrasado. Ainda temos algum tempo. Paulo, aproveita esse tempo que temos para dar as tuas impressões sobre a visita do Biden. O que é que se pode esperar dele? Eu li, acho que foste citado numa rede social qualquer em que tu dizes que a visita ficará incompleta, o sujeito ficará incompleta se não abordar direitos humanos e corrupção, não sei quanto. É isso? Não. Eu falei disso, sim, isso foi para uma Rádio France Internacional, disse que
focar-se simplesmente nos aspectos econômicos, corredor de Lobito, etc., pode ter alguma importância, mas também aspectos de democratização, eu acho que também são importantes nesse tipo de diálogo, não é? É claro, como dizia o Helder, isso não é um toque mágico, não é? Portanto, não é que vai resolver nossos problemas, mas quando aparentemente, apesar dos seus interesses, os Estados Unidos às vezes faz gala disso, sobre liberdade de expressão, etc., não seria de mau tom se na conversa tocasse neste assunto de democratização, combate à corrupção, coisa que às vezes o presidente faz gala também, e a ampliação da democracia, de direitos cívicos, etc., tudo isso, eu acho que devia entrar nesse tipo de diálogo. Por exemplo, o controlo dos processos democráticos, não é? Controle das instituições, etc. Eu acho que isso devia entrar, na minha opinião, devia entrar no leque de questões, e não só o corredor de Lobito. Foi isso que eu disse, e acho que continuo a pensar assim. Graça, não foste claro se dispensamos o Helder Preza. Já está dispensado? Já pode ir embora? Sim, o Helder Preza está dispensado. Obrigado, Helder. Contando que Sempre a Margarida já tenha chegado, certo? Sim. Ok, se a Margarida já chegou, podemos. O Helder pode estar dispensado. E mais uma vez, reitero, em nome da equipe, os nossos agradecimentos. O Helder é das poucas pessoas que vêm aqui e não vem com nenhum sapupo encravado na garganta, portanto, diz o que vai na cabeça e é muito não. bom. É dos raros, uma espécie de aves raras, né, hoje no país. Portanto, pessoas corajosas, dizem o que pensam. Muito obrigado, Eva. Bom fim de semana. Obrigado, Helder. Ok, obrigado, Helder. Bom fim de semana. Paulo. Sim, tô. Por favor, peça aí ao técnico para pôr o áudio extraído da entrevista do Adalberto, de 2 semanas da Rádio Essencial, para entrarmos no outro tema. Técnicos ouviram, não é? Vamos lá. Parece que não temos condições técnicas para já para avançar com áudio, ou Graça. Portanto, ok. Não vejo a Margarete. Ela já vai entrar, já está a entrar. Ok. Portanto, o segundo tema tem a ver com timing da eventual revisão constitucional. Ainda bem, está aí a chegar. Está pronta? Temos a Margarete, podes continuar. Sim, ok. Bom, há duas semanas, creio que foi há 2 semanas, não é simulado. Portanto, numa entrevista à Rádio Essencial, o presidente da UNITA insistiu na necessidade de uma renovação, uma revisão constitucional que, digamos, que reduza os poderes, que dentre outras reduza os poderes do presidente da República, que reformule a composição do Tribunal Constitucional e da Comissão Nacional Eleitoral. Portanto, nós trazemos esse debate hoje, esse programa hoje ao debate, porque estamos curiosos, portanto, sobre qual seria o timing ideal para essa revisão constitucional e o que é que a oposição estaria disposta a dar em contrapartida ao MPLA para que o MPLA abrisse mão da atual arquitetura
da nossa Constituição relativamente aos poderes do Presidente da República. Para esse debate, temos a Margarete Nan, nossa amiga, habitué nesse programa, constitucionalista, e contávamos também com o lindo Bernardo Tito, mas infelizmente, segundo o Mulaza me diz, ele não vai poder entrar porque a internet, e contrariamente àquela ladainha do governo, portanto, a internet, mais uma vez, não funciona, né? Não funciona fora de Luanda. E andamos aí... Estamos a tentar criar condições alternativas para ver se ele consegue entrar. Já agora já estamos em condições também de avançar com o áudio, se quiseres. Ok, então comecemos com o áudio, se faz favor. Muito bem. Este é um deles. Nós defendemos a necessidade da alteração da Comissão Nacional Eleitoral. Nós somos defensores da existência de um Tribunal Eleitoral que tenha um formato que se distinga daquilo que é hoje um efetivo Comitê de Especialidade Partidário na CNE. A legitimidade do poder político é algo extremamente sério. E quando um partido adquire o direito de governar, ele deve adquiri-lo através de um processo de rigorosa transparência, de absoluta democracia. E não é isto que ocorre hoje em Angola, porque nós temos hoje, na Comissão Nacional Eleitoral, representantes partidários em número desequilibrado que interferem naquilo que é a transparência eleitoral. Nós entendemos que cada partido com assento parlamentar deve ter um representante e apenas um representante, e que deve haver paridade nesta representação. A nossa visão é bastante distinta daquilo que temos hoje. E repare só, dos erros que nós temos, diria, do formato completamente errôneo e de termos um partido-Estado na governação, que desde 2022 nós ainda não tivemos a adequação às eleições na representação da CNE. Porque não concordamos com o modelo, mas é o modelo que existe hoje. É a lei que regula hoje o funcionamento daquele órgão, mas não é respeitado. O partido que tem hoje uma maioria na Assembleia retarda a atualização desta representatividade. Porquê? Porque perdeu votos, perdeu lugares e não tem como aumentar a sua representatividade, que é aquilo que defende. Aquilo que está a defender. Diminuiu o número de votos, mas quer aumentar os representantes na Comissão Nacional Eleitoral, porque é um órgão de caráter partidário substantivo, que eles encontram como fundamental para a manutenção do poder. É a questão que envolve, infelizmente, também o Tribunal Constitucional. Margarete, mais uma vez, seja bem-vinda a este espaço, tanto como todos nós, tu também ouviste o que o Adalberto disse. A primeira pergunta é, sendo líquido que todos concordamos que a atual composição da Comissão Nacional Eleitoral e do Tribunal Constitucional, portanto, que favorece em demasia o partido que ganha as eleições, portanto, sendo isso líquido, o que eu lhe pergunto é, qual seria o time apropriado para uma alteração dessa? Bom dia, Graça. Bom dia ao Paulo, ao Mulaza e ao David, aos ouvintes da Rádio Essencial. Eu acho que responder a esta pergunta é um pouco difícil. Eu acho que eu não devia oferecer uma resposta imediata sem antes fazer uma reflexão, não é? Porque acho que a pergunta que está subjacente à sua, Graça, é a quem interessa a revisão da Constituição neste momento. E quais seriam as questões essenciais para decidirmos por uma iniciativa de revisão constitucional? Penso que a UNITA explicou um pouco aquilo que entende ser as questões fraturantes no texto constitucional, mas não acho que isso reflita um pensamento nacional, por exemplo, né? Eu que sou constitucionalista e lido com essas matérias, acho que há outras questões que também são fundamentais. Do ponto de vista, essa questão tem duas perspectivas. Há uma perspectiva puramente política, né? E há uma perspectiva mais técnica, se nós quisermos, mais normativa, mais jurídico-legal também. Então, do ponto de vista político, eu acho que o timing da minha perspectiva cívica é péssimo.
É péssimo porque se nós pensarmos agora numa iniciativa de revisão constitucional, isto, de facto, cria uma possibilidade muito grande, né? E abre aqui uma porta para serem inseridos no texto aspectos como, eventualmente, o receio que existe, a questão do terceiro mandato, que não é o que ninguém quer, não é o desejável, é uma via para ser abandonada, mas abre esta porta. Portanto, eu acho que agora o timing é perfeitamente incorreto. Agora, há necessidade do texto constitucional ser revisto? Há. Mas, na minha perspectiva, também essa discussão ela tem sido um pouco inquinada, porque quando nós falamos da revisão do texto, pensamos sempre, ou vamos sempre a reboque da discussão partidária, que gira à volta das questões do poder. Mas o texto constitucional tem outros aspectos que são igualmente essenciais e que não giram à volta da questão do poder, como, por exemplo, a Carta dos Direitos Fundamentais e a necessidade de, nesta parte da Constituição, nós termos ali também mecanismos que ajudem, por exemplo, os cidadãos a resistirem mais a certos comportamentos de autoridades públicas, não é? Quando os cidadãos estão a exercer legitimamente os seus direitos, por exemplo, quando vão a uma manifestação e a polícia vai lá e prende e bate, não é? Se tivéssemos um mecanismo com uma resistência civil, isso é que era bom. Se tivéssemos ali mecanismos com uma desobediência civil que permitiria a grupos fazer protestos, né? E legitimamente desobedecer leis que considerem ilegítimas, isso também que seria bom para os cidadãos. Então, a quem que interessa a esta altura a revisão da Constituição? Nós ainda não tivemos essa discussão. Portanto, na minha opinião, essa intenção da UNITA vem repetir um pouco aquilo que tem sido a nossa história constitucional. Aliás, a professora Cisaltina tem uma teoria muito boa. A minha teoria é que nós fazemos revisão, nós temos constituições sem constitucionalismo. Nós não temos aquele momento em que nós pensamos quais são as nossas ideias centrais à volta dos aspectos fundamentais e estruturantes de uma Constituição. Direitos e liberdades, poder, sistema político, a própria proteção, digamos assim, da Constituição. Nós não temos esses momentos em que nós pensamos isso e exprimimos as nossas ideias, não apenas do ponto de vista partidário, mas do ponto de vista cívico. O que é que os cidadãos pensam, os empresários, o que é que os agentes da cultura pensam. Nós não temos tido estes momentos. Então, as nossas ideias sobre Constituição, elas surgem muito do ponto de vista, digamos assim, técnico, não é? E copiando um pouco do modelo português e depois dos interesses partidários UNITA e MPLA. As nossas constituições, ou elas são outorgadas, portanto, ditadas por um poder, neste caso o MPLA, 75, 2010, ou elas são pactuadas, 91. Pactuadas, elas resultam sempre da negociação entre dois partidos políticos. Em 91 foi assim. A Constituição, a revisão constitucional do texto de 75, que resultou no texto de 91, depois de 92, foi resultado dos acordos de Bicesse, né? Aquela foi a nossa Constituição para introduzir o sistema multipartidário, introduzir um pouco a questão da democracia, permitir as eleições, a criação das Forças Armadas angolanas. Mas aquilo não resultou de um amplo debate social, não resultou dessa discussão e não resultou desta recolha. Portanto, elas não têm este consenso fundamental da sociedade, elas nunca têm. E eu acho, então, que a forma como está a ser feita, a ser assim, na minha perspectiva, ainda é errada e, portanto, o timing também é muito inapropriado. O que eu penso, não que isso tire o mérito dos problemas levantados para a UNITA, eu acho que esses problemas são reais, eles existem. Eu já não defendo que esses órgãos devam ter representatividade partidária, eu acho que eles devem ser efetivamente independentes. Nenhum partido devia sentar na CNE, nenhum partido deveria ter assento num tribunal constitucional. Nós devíamos poder escolher pessoas com idoneidade técnica, com idoneidade moral para se sentar nesses lugares e com independência suficiente, inclusive com o nosso histórico, na minha perspectiva, elas não deveriam ter vínculo partidário nem histórico de militância em circunstância nenhuma para vermos se isto nos garante, de facto, que elas depois possam exercer o seu poder com alguma autonomia. Agora, mesmo que essa iniciativa de revisão vá para a frente, né? Porque os partidos, infelizmente, têm essa possibilidade em sede do poder que conseguiram obter por via das eleições de 2022 e o assento no Parlamento, mas mesmo que isso vá para a frente,
Qual é o problema que nós não resolvemos e que a revisão constitucional não vai resolver? É o problema do regime político. É o problema do regime político. Uma coisa é o sistema de governo, outra coisa é o regime político. O regime político tem que ver com a forma como o poder é efetivamente exercido por quem o detém. E este é que é o nosso problema desde 1975. Veio a Constituição de 91 com algumas garantias democráticas e ela não resultou. Veio a Constituição de 2010 com um bocadinho de maior abertura, apesar de ter agudizado a centralização do poder no Presidente da República, mas algumas coisas são boas nessa Constituição e não têm funcionado. Por quê? Porque a cultura do exercício do poder é uma cultura autocrática, é uma cultura centralizada e é uma cultura de violência. Ou seja, há outros fatores, além dos aspectos formais, de legitimidade, de legalidade e de constitucionalidade, né? Há outros aspectos, aliás, são aspectos de legitimidade também, mas há outros aspectos que substancialmente nos colocam, de facto, nessa discussão. Nós queremos resolver problemas concretos. E eu acho que aqui é onde o realismo jurídico nos é de grande valia. O realismo jurídico vem da escola americana, né? Então, o realismo diz assim, quando você vai estudar direito, não olha só para as leis, né? Procura dentro da sociedade, dentro do meio em que este direito é aplicado, o que é que de facto conduz, dita, determina